Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder. Em parte, justamente por causa do medo que eu tenho de você. Em parte porque, na motivação desse medo, intervém tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será, sem dúvida, de um modo muito incompleto. Porque também, ao escrever, o medo e as suas consequências me inibem diante de você, e porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe a minha memória e o meu entendimento. Para você, as coisas pareciam ser mais ou menos assim. Trabalhou duro a vida toda, sacrificou tudo pelos filhos, especialmente por mim. E graças a isso eu vivia larga. Desfrutei de inteira liberdade para estudar o que eu queria. Não precisei ter qualquer preocupação com meu sustento, portanto, nenhuma preocupação. Em troca, você não exigiu gratidão. Você conhece a gratidão dos filhos. Sempre me escondi de você. No meu quarto, com meus livros, com amigos malucos, com ideias extravagantes. Nunca falei abertamente com você. No templo, eu não ficava ao seu lado. Aliás, eu nunca tive sentido de família. Não dei atenção à loja nem aos seus outros negócios. A fábrica eu deixei nas suas costas. Depois, abandonei. E se, por um lado, eu não movo um dedo por você, nem uma entrada de teatro eu lhe trago, pelos amigos eu faço tudo. Se você fizesse um resumo do que pensas de mim, o resultado seria que, na verdade, não me acusa de nada abertamente indecoroso ou mal, exceto, talvez, pelo meu último projeto de casamento, mas sim de frieza, estranheza, ingratidão, como se fosse culpa minha. Como se eu, por acaso, como uma virada do volante, pudesse conduzir tudo para uma outra direção, ao passo que você não tem a menor culpa, a não ser, talvez, o fato de ter sido bom demais para mim. Esse seu método usual de ver as coisas
Eu só considero justo na medida em que também acredito que você não tem a menor culpa pelo nosso distanciamento. Mas eu também não tenho a menor culpa. Se pudesse levá-lo a reconhecer isso, então seria possível não uma nova vida, porque para isso nós dois estamos velhos demais. Mas sem dúvida, alguma espécie de paz. Não a cessação, mas talvez um abrandamento das suas intermináveis recriminações. Eu sempre gostei de você, Franz Kafka, meu filho. Embora na aparência eu não tenha sido como costumam seus outros pais, principalmente porque eu não sei fingir como eles. Ora, no que me diz respeito, meu pai, eu nunca duvidei da sua bondade, mas eu considero incorreta essa observação. Você não sabe fingir, é verdade. Mas só por isso querer afirmar que os outros pais fingem é uma mera mania de ter razão e não se fala mais nisso? Ou como, de fato, acho a expressão velada de que as coisas entre nós não vão bem e de que você tem a ver com isso. Mas sem culpa. Se realmente pensas assim, então estamos de acordo. Naturalmente não digo que me tornei o que eu sou só por influência sua. Seria muito exagerado. E bem possível que, mesmo que tivesse crescido totalmente livre da sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Provavelmente seria um homem sem vigor, medroso, hesitante, inquieto, completamente diferente do que eu sou na realidade. E poderíamos ter suportado uma outra de uma forma magnífica. Eu teria sido feliz por tê-lo tido como chefe, tio, avô, até mesmo como sogro. Mas justamente como pai, você era forte demais para mim. Principalmente porque os meus irmãos, eles morreram muito pequenos. As minhas irmãs, elas só vieram muito depois e que, portanto, eu tive que suportar sozinho o primeiro golpe. E para isso, eu era fraco demais. Compare-nos um com o outro. Eu, para expressá-lo bem abreviadamente, um certo Kafka, que não é acionado pela vontade de viver, fazer negócio e conquistar os Kafka. Que age mais secreto, mais tímido, em outra direção, e às vezes cessa, por completo. Você, ao contrário, um verdadeiro Kafka, na saúde, apetite, sonoridade de voz, dom de falar, conhecimento dos homens, certa generosidade, naturalmente com todos os defeitos e fraquezas que fazem parte dessas qualidades e para as quais precipitam o seu temperamento e, por vezes, a sua cólera. Talvez agora também tenha ficado de novo mais alegre, uma vez que os netos e o genro lhe devolveram algo daquele calor que os filhos não puderam lhe dar. Seja como for, meu pai, éramos tão diferentes e nessa diferença tão perigosos um para o outro, que se alguém quisesse calcular como eu, a criança que se desenvolvia devagar, e você, o homem feito, se comportaria um com o outro, poderia supor que você me esmagaria sob os pés e que não sobraria nada de mim. Ora, isso não aconteceu, mas talvez tenha acontecido algo pior. Aqui, contudo, peço-lhe encarecidamente que nem de longe se esqueça que acredito numa culpa da sua parte. Você só influiu sobre mim como tinha de influir. Só que precisa deixar de considerar como uma maldade especial da minha parte o fato de eu ter sucumbido a essa influência. Eu era uma criança medrosa e, além disso, eu era teimoso, como são as crianças. Mas certamente a minha mãe, ela me mimou muito. Mas eu não posso crer que eu fosse uma criança difícil de lidar. Nem que uma palavra amável, um silencioso levar pelas mãos, um olhar bondoso não conseguisse de mim o que quisesse. Ora, no fundo, o senhor é um homem bom, brando,
Mas nem toda criança tem a coragem, o destemor de ficar procurando até chegar à bondade. Você só poderia ter me criado como você mesmo foi criado, com energia, ruído e cólera. E, além do mais, isso lhe parecia ser muito adequado, porque queria fazer de mim um jovem forte, corajoso. Naturalmente, hoje eu não posso descrever sem mediações dos seus métodos pedagógicos dos primeiros anos, mas eu posso, talvez, imaginá-los por dedução dos anos posteriores. De imediato, eu só me recordo de um incidente dos primeiros anos, e talvez você também se recorde dele. Certa noite, eu choramingava pedindo água. Certamente não de sede, mas em parte para aborrecer, em parte para me distrair. Depois que algumas ameaças severas não haviam adiantado, você veio até o meu quarto, me tirou da cama e me deixou ali sozinho, de camisola de dormir, diante da porta fechada. Eu não quero dizer que com isso você não estivesse certo. Talvez realmente não fosse possível conseguir o silêncio noturno de uma outra maneira. Mas eu quero aqui caracterizar os seus métodos pedagógicos e os efeitos que eles tiveram sobre mim. Sem dúvida, a partir daquele momento, eu me tornei uma criança obediente. Mas eu fiquei internamente lesado. Segundo a minha índole, eu nunca pude calcular aquele ato ingênuo de pedir água como terror extraordinário de ser arrastado para fora. Anos depois, eu ainda sofria com a torturante ideia de que um homem gigantesco, o meu pai, em última instância, ele viria até o meu quarto, ele me tiraria da cama e me deixaria ali sozinho, de camisola de dormir, diante da porta fechada, e que, portanto, eu era para ele um nada. Eu teria precisado de um pouco de estímulo, de um pouco de abertura para o meu caminho. Mas, ao invés disso, você o obstruiu, com a certeza de que eu deveria seguir outro. Mas, para isso, meu pai, eu era fraco demais. Você me estimulava, por exemplo, quando eu batia a continência e marchava direito. No entanto, eu não era um futuro soldado. Ou me estimulava quando eu comia vigorosamente e, além disso, eu conseguia beber cerveja. Ou quando sabia repetir canções que eu não compreendia. Ou arremedar as suas expressões prediletas. Nada disso, entretanto, fazia parte do meu futuro. E é curioso que até hoje você me encoraje naquilo que lhe diz respeito quando se trata do seu amor próprio que eu firo. Ou que é ferido em mim. Eu já estava esmagado com a simples materialidade do seu corpo. Lembro-me, por exemplo, que muitas vezes nos despíamos juntos numa cabine. Eu, magro, fraco, franzino. Você, forte, grande, largo. Já na cabine eu me sentia miserável, na verdade não só diante de você, mas do mundo inteiro, porque para mim, meu pai, você era a medida de todas as coisas. Mas quando saímos da cabine diante das pessoas, eu, na sua mão, um pequeno esqueleto, incapaz de imitar os seus movimentos para nadar, que com boa intenção, mas de fato, para minha profunda vergonha, você não parava de me mostrar. Então, nesses momentos, eu ficava muito desesperado. Ah, eu só ficava mais calmo quando você se despia primeiro e me deixava sozinho na cabine, podendo adiar a vergonha da aparição pública. Até o momento que você vinha ver o que estava acontecendo e me tirava da cabine. Eu ficava muito feliz, porque parecia que você não notava a minha aflição. E eu também tinha muito orgulho do corpo do meu pai. A isso correspondia, ademais, a sua superioridade espiritual. Você havia subido tão alto, contando apenas com a sua própria força, que tinha confiança ilimitada na sua opinião pessoal. Da sua poltrona, você regia o mundo. Todas as suas opiniões eram certas, todas as outras eram extravagantes, malucas, anormais. Era o fato de você não ter opinião nenhuma sobre um assunto que, por consequência, todas as outras opiniões relativas a ele eram, sem exceção, erradas.
Você podia, por exemplo, xingar os tchecos, depois os russos, os judeus, os alemães. Na verdade, não só sobre esse ou aquele aspecto, mas sobre todos. E no final, meu pai, não sobrava ninguém, além de você. Você carregava consigo o que eu acredito que seja mais enigmático nos tiranos, cujo efeito está fundado não no pensamento, mas na própria pessoa. Ora, no que me dizia respeito, meu pai, você efetivamente tinha razão com assombrosa frequência. Uma conversa, isso era evidente, pois mal chegávamos a conversar. Mas na prática, você também tinha razão. Bastava eu estar feliz com alguma coisa, chegar em casa com a alma plena, expressá-la para que a sua resposta fosse um, um, já vi coisa melhor. Para mim, você vem contar isso, garoto? Dá para comprar alguma coisa com isso? A minha cabeça não é tão fresca quanto a sua, Franz Kafka. Ora, mas que acontecimento, não. Nossa, mas que acontecimento. Oh, mas que acontecimento. Naturalmente, não se podia exigir de você entusiasmo por qualquer ninharia de criança, vivendo como vivia, com a cabeça cheia de preocupação e trabalho pesado. Nem era disso que se tratava. Pelo contrário, tratava-se do fato de que você precisava causar essas decepções ao fim. Bastava que eu tivesse um pouco de interesse por alguém, o que, aliás, não acontecia com muita frequência por causa do meu jeito de ser, para que você, sem nenhuma consideração pelo meu sentimento e nenhuma consideração pelo meu julgamento, interviesse logo com insulto, calúnia, difamação. Gente inocente, ingênua, como o meu amigo, o ator judeu, o Lowy. Teve que pagar por isso. Sem o conhecer, você o comparou de uma maneira horrorosa, da qual eu já me esqueci, com um inseto daninho. Ou como com outras pessoas que me eram caras, você tinha sempre à mão o ditado: durma com cães, acorde com pulgas. Eu lembro-me aqui, em particular, do meu amigo, o ator judeu, o Lowy. Porque eu escrevi algumas coisas que você disse sobre ele para mim naquela ocasião com uma observação. É assim que o meu pai fala do meu amigo, que ele absolutamente não conhece. Sabe por que ele é meu amigo? Era como se você não tivesse a menor noção da sua força. É certo que também eu, com certeza, muitas vezes também o magoei com palavras. Mas depois eu sempre o reconheci, isso me doía, mas eu não podia me dominar, refrear a palavra, eu já me arrependi enquanto a pronunciava. Mas você bradava sem mais as suas. Não se condoía de ninguém, nem antes, nem durante, nem depois. Contra você, meu pai, estava-se absolutamente sem defesa. Como em criança, eu costumava sentar ao seu lado, principalmente na hora das refeições. A sua grande lição era uma lição, em parte, sobre o comportamento correto à mesa. O que vem à mesa é preciso ser comido. Não é permitido falar sobre a qualidade da comida. Mas você, frequentemente, achava a comida um grude, a besta da cozinheira tinha estragado. Como você tinha uma predileção por comer tudo rápido, quente, em grandes bocados, a criança tinha que se apressar. Reinava à mesa um silêncio sombrio. Primeiro coma, depois fale. Vai mais depressa, vai.
Mais depressa, garoto. Mais depressa! Olha, eu já acabei de comer faz muito tempo. Não é permitido partir os ossos com os dentes. Mas você podia. Não é permitido sorver o vinagre. Mas você podia. O principal é que se corte o pão direito. Mas o fato de você cortar o pão com a faca pingando um molho era indiferente. À mesa só se é permitido preocupar-se e cuidar da refeição. Mas você, frequentemente, cortava as unhas, apontava lápis, limpava os ouvidos com palito de dente. Entenda-me bem, meu pai. Esses pormenores teriam sido em si mesmos completamente insignificantes. Eles só me oprimiam porque você, o homem tão imensamente decisivo, não atendia ele mesmo aos mandamentos que me impunha. Com isso, o mundo se dividia para mim em 3 partes. Uma, onde eu, o escravo, vivia sob as leis que eram inventadas só para mim e que, além do mais, eu não correspondia porque eu não conseguia entender. Depois, um segundo mundo, completamente distante do meu, onde você vivia, preocupado em inventar as leis e irritar-se com seu não cumprimento. E depois, um terceiro mundo, onde todas as outras pessoas viviam felizes, longe de leis e de obediência. Eu vivi imerso na vergonha. Ou atendia às suas leis, isso era uma vergonha porque eu não compreendia, ou eu ficava teimoso. Isso também era uma vergonha, porque como é que eu poderia ficar teimoso diante de você? Desse jeito, meu pai, se moviam não as reflexões, mas os sentimentos do menino. Faça o que quiser, Franz Kafka. Você é maior de idade, eu não tenho mais conselhos para lhe dar. Você aí não se pode falar nada, né? Porque ele já pula logo no pescoço. Mas não é ele a primeira pessoa a fazer isso, meu pai. Você confunde a coisa com a pessoa. É a coisa que pula no seu pescoço. E imediatamente você toma uma decisão sobre ela sem ouvir a pessoa. E o que vem depois pode, no máximo, irritá-lo, mas jamais convencê-lo. Eu desaprendi a falar. Certamente eu não teria sido, em outro contexto, um grande orador, mas, sem dúvida, teria dominado a linguagem humana fluente, comum. No entanto, desde cedo, você me interditou a palavra, a sua ameaça. Nem uma palavra de contestação. E a mão, erguida no ar, me acompanha desde sempre. Na sua presença, quando se trata das suas coisas, você é um excelente orador. Os seus recursos oratórios extremamente eficazes e que nunca falhavam, especialmente comigo, eram insulto, ameaça, riso malévolo, ironia e, curiosamente, autoacusação. Eu vou fazer picadinho de você! Ai, era terrível quando você corria ao redor da mesa para agarrar um de nós. Certamente você não queria agarrar, mas agia como se quisesse. E a minha esperança é de que minha mãe finalmente aparecia para me salvar. Ai, eu tornei-me instável, indeciso. Eu perdi a confiança nos meus próprios atos. Quanto mais velho eu ficava, tanto maior era o material que você podia levantar contra a minha falta de valor. Aos poucos, você, num certo sentido, acabou tendo realmente razão. Previno-me outra vez de afirmar que eu me tornei assim só por sua causa. Você apenas reforçou o que já existia em mim, mas reforçou muito. Principalmente porque você era muito poderoso e aplicou nisso todo o seu poder.
Será que você não pode fazer isso assim, assado, garoto? Será que é demais para você? Naturalmente, para isso, o senhor não tem tempo, né? Naturalmente, não se pode pedir isso para o senhor, meu filho. Assim, você sofria. E assim, sofríamos. Nós. Você era tão gigantesco em todos os sentidos. Só mais tarde que eu fui perceber que você também sofria muito por causa dos filhos. Felizmente, também havia exceções. Por exemplo, quando eu o via assim dormir à tarde, com os cotovelos assim em cima do balcão, ou quando você vinha aos domingos nos visitar nas férias de verão, esfalfado, de tanto trabalhar. Ou como quando da última doença grave da minha mãe, você se encostou na estante de livros, trêmulo, de tanto chorar. Ou como quando, durante a minha última doença grave, você veio até o meu quarto, ficou encostado assim na soleira da porta e, por consideração, fez apenas um gesto. Nesses momentos, meu pai, eu deitava no meu leito e eu chorava de felicidade. E eu choro agora ainda enquanto escrevo. Só para me afirmar um pouquinho diante de você, em parte também por uma espécie de vingança, eu logo comecei a observar, colecionar e exagerar pequenos ridículos que eu notava da sua pessoa. Por exemplo, o fato como você se deixava deslumbrar por pessoas em situação econômica um pouquinho melhor do que a nossa, das quais repetia coisas sem parar. Ou observar a sua predileção por frases indecorosas, de preferência proferidas em voz alta, das quais ria como se tivesse dito alguma coisa especialmente brilhante, quando se tratava apenas de uma pequena e banal indecência. É fato também que você nunca me bateu de verdade, mas os gritos, o enrubescimento do seu rosto, o gesto de tirar a cinta e deixá-la no espaldar da cadeira, era quase como se batesse. É como quando alguém precisa ser enforcado. Se ele é realmente é enforcado, então ele morre logo e tudo acaba. Agora, se ele precisa observar todos os preparativos para o seu enforcamento e só fica sabendo do seu indulto na hora que o laço pende diante do seu pescoço, então ele pode sofrer a vida inteira com isso. Dos meus pais eu nunca recebi nada. Nem durante o serviço militar. E eu ainda tinha que mandar dinheiro para casa. Mas apesar de tudo, o pai era sempre o pai. Será que um filho entende isso hoje? O que os filhos sabem? Ninguém sofreu assim. Você chamava os empregados de inimigos pagos. E eles certamente, com frequência, o eram. Mas antes mesmo de terem se tornado isso, você parecia ser o inimigo pagante deles. Você se equivoca por completo. Você acredita que por amor e fidelidade eu faço tudo pelos meus amigos e que por frieza e traição eu não faço nada por você nem pela minha família. Repito, pela 10ª vez. Mesmo em outras circunstâncias, eu teria me tornado um homem acanhado e medroso. Agora, até aqui, o ponto onde eu cheguei, existe um caminho longo e obscuro. Na sua opinião, eu estudara quando eu era criança e mais tarde eu escrevi, sem parar. Ora, mas nem de longe isso é verdade, meu pai. Pode-se dizer com muito menos esforço que eu estudei pouco. Nada. Eu também não mostrei
nenhuma previsão a respeito da possibilidade de um casamento. Para mim, esse é o maior terror até agora da minha vida. Eu estou convencido de que casar, fundar uma família, acolher todos os filhos que vierem e guiá-los um pouco nesse mundo inseguro é o máximo que se pode conseguir. O fato de serem tantos os que conseguem não é uma prova em contrário, porque, em primeiro lugar, não são muitos os que conseguem. E, em segundo lugar, esses que conseguem não conseguem, apenas acontece com eles. Não é aquele máximo, mas é algo muito nobre, muito honroso. E por que então que eu não me casei? Havia obstáculos em todas as partes, mas a vida, meu pai, consiste exatamente em aceitar os obstáculos. O obstáculo essencial é que, do ponto de vista espiritual, eu sou manifestamente incapaz de me casar. Isso se expressa pelo fato de que, a partir do momento que eu decido me casar, eu não consigo mais dormir, eu fico andando para lá e para cá de noite, a minha cabeça dói. Isso não é vida! Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. O casamento é talvez a mais nítida prova de auto-libertação e independência. Eu teria uma família, o máximo que se pode conseguir. Ou seja, o máximo que você conseguiu. Ou seja, eu seria igual a você. Se eu quiser me tornar verdadeiramente independente, eu preciso fazer alguma coisa que não tenha a menor ligação com a sua pessoa. Mas muito mais importante é o receio por mim mesmo. Até as minhas tentativas de casamento, eu cresci mais ou menos assim como um judeu, advogado, um homem de negócios, um escritor nas horas vagas, que vive o seu dia a dia cheio de preocupações e maus pressentimentos. Tudo é registrado, mas nunca é submetido a um balanço. Chega, porém, o dia do balanço, ou seja, a tentativa de casamento. E no que diz respeito às grandes somas com que se é preciso contar durante a vida, é como se até aqui não houvesse tido nenhum ganho e tudo fosse tão somente uma enorme dívida. Agora case sem ficar louco. Oh, 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 oh. Aqui termina. Até agora. A minha vida com você, meu pai. E ela carrega consigo essas perspectivas para o futuro. Se por acaso você abarcasse com o olhar a fundamentação do medo que eu tenho de você, então você talvez poderia responder. Você
afirma que eu simplifico a meu favor quando eu explico a minha relação com você apenas através da sua culpa. Mas o fato é que você a torna, se não mais difícil, pelo menos bem mais em conta daquilo que lhe diz respeito. Em primeiro lugar, rejeita qualquer culpa e responsabilidade da sua parte, e nisso, portanto, o nosso comportamento é o mesmo. Mas ao passo que eu atribuo toda a culpa a você, com a franqueza que está nos meus propósitos, a sua vontade de ser super sensato, super afetuoso, absolvendo-me assim também de qualquer culpa. A despeito de todos os discursos sobre modo de ser, natureza, oposição, desamparo, fui eu o agressor, enquanto tudo aquilo que você fez foi apenas autodefesa. Portanto, você já teria conseguido o bastante com a sua insinceridade, pois me provou 3 coisas. Primeiro, que você é inocente. Segundo, que eu sou culpado. E terceiro, que por pura grandiosidade e generosidade, você está disposto não só a me perdoar, mas a provar e crer, seja lá como for, com a verdade, que eu também sou inocente. Isso poderia, por hora, lhe bastar, mas ainda não basta. De fato, você pôs na sua cabeça que quer viver inteiramente às minhas custas. Admito que lutamos um contra o outro, Franz Kafka, meu filho. Mas há 2 tipos de luta. O combate cavalheiresco, onde se medem a luta dos contendores independentes e cada um luta por si, ganha por si ou perde por si. E a luta do inseto daninho, que não só pica como suga simultaneamente o sangue para conservar a vida. Este é o verdadeiro soldado profissional e você é isso. Está inadaptado para a vida, para se ajustar confortavelmente nela, espreguçando-se e sem auto-recriminações. Você demonstra que eu tirei toda a sua capacidade para a vida e a coloquei no meu bolso. O que importa é que agora você seja incapaz para ela. A responsabilidade é minha, mas você se faz arrastar física e espiritualmente por mim. Em primeiro lugar, tanto aqui como em toda parte, eu nunca quis ser um obstáculo à sua felicidade, garoto. E em segundo lugar, eu não quero jamais ouvir de um filho meu uma censura dessa natureza. Mas será que a autossuperação para a qual eu abri caminho ao seu casamento ajudou em alguma coisa? Absolutamente nada. A minha aversão ao seu casamento não teria impedido, pelo contrário, teria sido um estímulo para você se casar com a moça, pois a tentativa de evasão, conforme você se expressa, teria sido, sem dúvida, completa. E a minha permissão para o seu casamento não teria impedido, porque de todas as maneiras você demonstra que eu sou o culpado por você não se casar. O fato, porém, contudo, entretanto, é que você não me provou nada. A não ser que todas as minhas recriminações eram justificadas e que faltou uma, especialmente legítima. A recriminação da insinceridade, da bajulação, do parasitismo. Se eu não me equivoco muito, Franz Kafka, meu filho, você ainda está parasitando em mim com essa sua carta. A isso, respondo que, em primeiro lugar,
Toda essa objeção, que pode também, em parte, se voltar contra você, não vem de você, meu pai, mas de mim. Nem mesmo a sua desconfiança dos outros é tão grande quanto a minha autodesconfiança, para a qual você me educou. Eu não nego a objeção, uma certa legitimidade, que, além do mais, contribui com algo novo para a caracterização do nosso relacionamento. É claro que as coisas elas não se encaixam tão bem quanto as provas contidas aqui na minha carta. Porque a vida, meu pai, é muito mais do que um jogo de paciência. A vida é muito mais do que um quebra-cabeças. Mas com a correção que resulta dessa réplica, alcançou-se, a meu ver, alguma coisa tão próxima da verdade que pode nos tranquilizar um pouco e tornar a vida e a morte mais leves para mim e para você também, meu pai. Franz. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje nós encerramos essa temporada aqui no Simpla. Foram 8 apresentações maravilhosas. E estão aplaudindo? Ah, que bom, obrigado. E quem quiser pode ligar a sua câmera e ficar para um bate-papo de 10 minutinhos e perguntar o que quiser. E muito obrigado por essa experiência tão maravilhosa com essa plateia tão linda que está aí. Eu vou ligar aqui minha câmera e a gente conversa. Obrigado. Quem foi embora? Oi! Oi, pessoal. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo espetáculo. Que maravilha. Obrigado, obrigado. Hoje foi um dia bem especial. Que delícia. O Kafka ele escreveu essa carta faz 100 anos. 100 anos. E continua tão... Amanda, o seu microfone está desligado. Ah, sim. Bravo, bravo, bravo! Bravo! Parabéns! Muito bom, Demais! excelente. Fantástico! Bom, queridos. Muito bom. Muito obrigado. Eu comecei a fazer essa peça
aqui na minha casa mesmo, e aí ela foi evoluindo, assim, ela foi crescendo. Faz 5 anos que eu faço essa peça. E aí depois eu fui para uma livraria aqui no bairro das Perdidas, aqui do lado. Aí eu fiz na livraria Martins Fontes, na Paulista. Aí eu terminei a temporada fazendo... eu fiz na Mário de Andrade, na Biblioteca Mário de Andrade, super lotada, todos os dias lotado, era uma emoção profunda, né? E aí nós fizemos de um dos dias que o Kafka ele escreveu a carta entre o dia 9 e 19 de novembro de 2019, 100 anos, lá no Sátiros, na Satirianas. E agora eu estou voltando a fazer aqui na minha casa, pandemia. E aí e como é uma linguagem cinematográfica, né, que tem a ver com audiovisual, a gente teve que buscar de novo essa peça, né? E é isso, eu faço com muito prazer. É um texto muito forte, ele vive por si, né? É como Shakespeare, né? Shakespeare, o ator, não precisa fazer quase nada, é só entrar no palco que a coisa vai acontecendo. E o Kafka, como o texto é tão bom, que vai acontecendo, né? Verdade. Lindo, Sara, amei. querida, que bom que você está aí. Conseguiu assistir tudo? Pô, e a gente se encontra em outubro para gravar meu curta, hein? Com certeza. E aí, Sara, conseguiu acompanhar a loucura do Kafka? Tudo maravilhoso. Eu já estou pensando assim, eu sou toda problemática com meu pai, né? Já estou até pensando em escrever uma carta para ele também. Fantástico, Dionísio. Você sabe que eu sou tua fã, né? Obrigado. Eu acho você o cara mais expressivo, assim, e a tua expressão é fantástica, é maravilhoso, e por isso você é o René, o protagonista do meu curta. Que bom, obrigado. Olha só, essa coisa do expressionismo, né? O expressionismo ele surgiu nessa época que o Kafka escreveu a carta. E aí no teatro, como vocês viram no vídeo, eu faço com uma maquiagem branca e preta, os olhos pretos, a boca preta, uma maquiagem que ela é do expressionismo alemão e que depois ela influenciou os Secos e Molhados, aí influenciou o Kiss, né? Então tudo isso na verdade vem do expressionismo alemão. Só que como agora a questão aqui é cinematográfica, né, se aproxima mais do audiovisual,